Estamos de volta com o programa Entre Linhas, conversando com o Major Glauco José, pré-candidato a prefeito por Presidente Prudente. Major, o senhor estava comentando que não pretende fazer grupo, até entrei nesse assunto, o senhor talvez passou batido. Mas o senhor como militar, o senhor pretende ir apoiando o Bolsonaro e o partido provavelmente pretende se criar uma aliança, provavelmente o senhor também vai para a aliança. O senhor pretende colocar, pelo menos, trabalhar em cima do que o senhor aprendeu dentro do militarismo, dentro da polícia? Por exemplo, seus assessores diretos, Secretaria de Transporte, que é a CEMOB, mexe com transporte coletivo, com trânsito aqui. Vou perguntar aqui o que o senhor acha do trânsito, saúde e assim por diante. Então, presidente, o regime militar, né? A gente que trabalhou, que eu fiquei ali 27 anos dentro da Polícia Militar, ele tem suas vantagens, sim. Por quê? Porque nós trabalhamos sobre os princípios, né, de disciplina e hierarquia, né? O que é disciplina? Disciplina é fazer aquilo para que foi destinado a fazer. Você tem que seguir ordens, que vem a hierarquia, o respeito à hierarquia, né? Se o seu superior te passa uma ordem, essa ordem não é absurda, você tem que cumprir. Você tem prazo para cumprir, você tem momentos para cumprir e tem que apresentar um resultado. Por isso que tem um slogan, ordem dada, ordem cumprida? Ordem dada, ordem cumprida, né? Então, assim, esses princípios a gente vai ter que também, não é só para o militar, é para qualquer pessoa. Qualquer sociedade que queira ter uma organização, né, precisa ter um respeito à hierarquia, né? Afinal de contas, se a gente defende a meritocracia, eu quero que aquela pessoa que tenha capacidade, ela esteja num posto de comando, para justamente pela capacidade que ela tem, ela possa dar ordens, dar as determinações que sejam as melhores, as mais eficientes. Não que isso seja absoluto, né? Claro que alguém pode chegar e apresentar, não, peraí, olha, na minha experiência, eu achei melhor assim, tal. Mas eu preciso respeitar a hierarquia e, nesse respeito à hierarquia, fazer aquilo que foi determinado com disciplina, né? Com dedicação, com atenção, para que seja bem feito e traga o retorno daquilo que foi esperado, daquela expectativa que foi feita quando surgiu o comando, né? Por exemplo, né, na área educacional que eu estava falando, né, antes do intervalo, né, nós precisamos melhorar o ensino no Brasil todo, mas vamos pensar em Prudente, né? As nossas crianças, elas precisam, antigamente, na minha infância, na sua infância, a gente era alfabetizado no primeiro ano. Então, no primeiro ano você recebia a cartilha, né? Eu fui a Caminho Suave, não sei se a sua também foi. Também foi a Caminho Suave. E você chegava em setembro, você terminava a cartilha e aí você ganhava o primeiro livro, né? E no primeiro livro a gente começava a interpretação de texto, né? Então hoje mudou, é diferente. Hoje a criança começa mais cedo, a gente começava o primeiro ano a gente entrava na escola no ano que a gente ia fazer 7 anos, né? Dos 6 aos 7. Hoje a criança entra dos 5 aos 6, tá? Então eu tenho que equivaler e fazer com que essa criança, no final do segundo ano, ele saiba ler e escrever, né? Mas saiba ler e escrever bem, saiba interpretar um texto, né? Claro, dentro das condições da realidade dele. Mas que ele chegue na 5ª série, no 5º ano, sabendo ler e escrever muito bem. O que a gente vê no Brasil hoje, né? O Prudente, graças a Deus, não é essa. Nós fugimos um pouco da realidade nacional. Nós temos 75% de uma população analfabeta funcional. Quer dizer, ensinaram aquela pessoa a ler e a escrever, mas ela não entende o que ela lê e ela escreve. Ela não interpreta, né? Isso é a falência do sistema de ensino. Nós precisamos priorizar isso. Nós precisamos priorizar que essa criança aprenda a ler e escrever e tenha capacidade de interpretar. Para quê? Para que ela se torne independente, para que ela não dependa de ninguém, para que ela se torne até, se possível, um autodidata. Eu vou ler, eu vou interpretar, eu vou tirar as minhas conclusões. Não precisa ninguém vir falar para mim o que é. Claro, vai continuar tendo estudo, vai continuar subindo, né, a graduação das séries de ensino, vai terminar o ensino básico, vai para o ensino médio, vai fazer um nível superior, mas
aquele indivíduo que aprender a ler, escrever, interpretar, aquele indivíduo que sabe as operações fundamentais, que infelizmente hoje também é triste a gente ver adultos que não sabem fazer uma regra de 3, não sabem fazer uma conta com porcentagem, né? Essa pessoa, ela se vira, essa pessoa ela tem independência, essa pessoa ela consegue ter um discernimento melhor da sua realidade e com isso decidir melhor o seu futuro. E as outras secretarias, como a CEMOB, por exemplo? Você vê o sistema de transporte coletivo e vê o sistema de trânsito urbano. Dá para melhorar? Porque o sistema de transporte coletivo é um vespeiro que vai ter que ser mexido, né? Sim. Se a gente quer um sistema de transporte, um sistema viário eficiente no município, nós precisamos estimular o transporte público. Qualquer cidade com uma boa qualidade de transporte, ela tem um serviço público de transporte bom. Né? O exemplo que eu dou é Curitiba. Curitiba é uma cidade que, apesar do tamanho dela, se não me engano, Curitiba tem 2 milhões de habitantes, ela não tem problemas de tráfego. Por quê? Porque ela tem um bom serviço de transporte coletivo, um bom serviço de transporte urbano. Né? É uma capital de estado e não tem metrô. Ela não precisa. Por quê? Porque eles souberam administrar, gerir o sistema de transporte deles. Então nós precisamos fazer alguma coisa imprudente para melhorar o transporte. Os ônibus estão sendo eficientes, estão cumprindo a função para a qual foi feita a contratação, levam o trabalhador, o estudante, de onde ele mora até onde ele vai trabalhar ou estudar, no horário, de maneira que ele consiga... Mas aqui em Prudente parece que não tem esse controle, ô Glauco. Dá a impressão o seguinte, o cara levanta de manhã e fala, vamos mudar essa linha aqui para essa outra linha. Por quê? Você pergunta na CEMOB, o senhor que autorizou? Nós estamos estudando. Você vai na empresa de ônibus, não, nós estamos estudando. Sim. Mas você vê motorista e cobrador falar, mudaram a linha de ontem para hoje, a gente tá... nem motorista sabe que mudou a linha. Sabe que mudou. Então aí que tá, o que acontece ali? O cara sonha que vão mudar? Falta de acordo, né, de acordo entre a empresa que foi contratada e o serviço público, né, e falta de fiscalização, né? Tá faltando o interesse público. Eu tenho que gerir para o bem da sociedade. Eu não tenho que agradar a empresa, eu não tenho que agradar o funcionário que mexe com aquilo, eu tenho que agradar a população. Mas hoje parece que estão querendo agradar a empresa. Então, agora, por que de ser agrado? Porque aí a gente vai ter que entrar lá para ver, né, o que está acontecendo. Então nós precisamos melhorar o serviço de transporte público rodoviário, né? Nós pensamos, né, nas possibilidades de aproveitar a nossa linha de trem, né, para colocar alguma coisa ali. Essa linha de trem está ali parada, abandonada, é um foco de doenças, é um foco das pragas urbanas, vamos dizer assim, é um local de esconderijo de pessoas, pessoas com vícios, da marginalidade, droga, vícios, prostituição, né? Então é uma coisa que enfeia a nossa cidade. Né? Ele poderia fazer o quê? O transporte, como é que é? Metrô de superfície, me lembra uma época o ex-vereador Roberto Cesário tinha um projeto de fazer um metrô de superfície, pegando a polícia rodoviária, cortando toda a cidade, onde passa mesmo a linha. Daria para fazer isso, Gal? A gente vê, até já tiveram estudos, né, aqui em Prudente mesmo, sobre a viabilidade disso e se realmente é possível. Contrata uma empresa, oferece para essa empresa, a concessionária da linha, né, a dona da linha, né, talvez ela tenha interesse em fazer isso, explorar isso, ou então concede para alguém. Né? Porque, gente, é uma linha norte-sul no nosso município, vamos dizer assim, né? Ou sul-norte, né? Então, eu poderia pegar, como você falou, lá do posto rodoviário lá da Raposo Tavares e chegar até Machado, né? E olha, eu vou passar pelo centro, eu vou passar pelo Matarazzo, eu vou passar pelo IBC, eu vou passar por vários bairros de Prudente. A Zona Norte todinha. Todinha, né? Não sei se de repente isso dando certo, né? Como eu falei, eu sou um sonhador, um idealista, não sei. De repente isso dá certo, aí eu faço uma outra linha no futuro que vai aqui vamos pensar assim, em cima da Manuel Goulart e chegue lá no Malha Mato, na Jacinta, né?
Por quê? Porque o trem, ele não tem que parar, ele não vai atrapalhar o trânsito, ele não vai gerar estrangulamento de vias, ele não vai gerar engarrafamento, pelo contrário, ele vai tirar a intenção, né? Talvez não a intenção, mas uma das consequências seria tirar carros, tirar veículos do sistema viário rodoviário, né? A empresa, falei, né? Preparar prudente, assim, as vias imprudentes, nós precisamos preparar prudente, como eu falei, para 500 mil habitantes, né? Então nós temos que dar infraestrutura. A prefeitura, o poder público municipal, ele tem que se preocupar com saúde, educação e infraestrutura. Infraestrutura, mobilidade urbana, coleta de lixo, a limpeza a limpeza da cidade, os córregos, né, imprudentes que nós temos pontos de alagamento que precisam ser resolvidos, precisam ser feitos estudos para resolver, né? Preparar, por exemplo, agora existe um projeto de uma ferrovia que vai ligar, se não me engano, Piracicaba a Panorama, para ligar até o Porto de Santos, né? Uma saída de cargas por via ferroviária. Já tem estudos também, já tem gente aqui em Prudente que foi atrás de trazer um braço dessa ferrovia para chegar aqui. Eu me lembro que o prefeito Paulo Constantino, no segundo mandato dele, ele sugeriu, ele tinha um plano de fazer um terminal aqui em Prudente que fosse um terminal rodo-ferro-aviário, né? Então, perto do aeroporto eu teria seria ali onde que era a antiga Lotus, né, que eles queriam fazer ali na época, não foi? Vamos fazer o estudo para ver onde é que poderia ser isso, né? Vamos preparar para que um dia a gente possa fazer isso, né? Vamos preparar para ver se a ferrovia chegasse aqui e do lado, 500 metros para lá, um quilômetro para lá, a rodoviária, o aeroporto. O aeroporto, nós estamos chegando num momento, se eu não estou enganado, a zona urbana de Prudente vai até o aeroporto já, né? É uma preocupação. Por quê? Porque não é bom que eu habite em volta do aeroporto, né? Eu vou colocar residências ali, vou fazer como o aeroporto de São Paulo, né? Não, então vamos evitar que haja uma aglomeração urbana ali. Por quê? Porque existe um objetivo de até ampliar esse aeroporto, né? Vamos criar vias de acesso para que o grande trânsito, né, o trânsito pesado, caminhões, carretas, né, não passe pela cidade, né? Então nós temos a rodovia Raposo Tavares, graças a Deus já está duplicada, a Assis Chateaubriand está duplicada, mas será que não seria bom a gente fazer uma rodovia duplicada também, ligando ali o entroncamento da Raposo Tavares com a Assis Chateaubriand até a rodovia, me faltou o nome agora, Júlio Budisque, no trecho ali que vai de Machado a Alfredo Marcondes. É o que fizeram, por exemplo, a Ângelo Rena ligando a Assis Chateaubriand? Então, que a mais ou menos nesse aspecto, assim? Ângelo Rena, na verdade, ela liga Prudente a Indiana e Regente. Sim, mas dá um acesso Isso, porque você a 425. Você diminui o fluxo, do pessoal tinha que dar a volta para chegar na Raposo, né? Mas a Ângelo Rena, o programa da Ângelo Rena é que ela chega na cidade. Eu acho que teria que planejar uma coisa que passasse por fora da cidade, para fazer tipo um rodoanel. E dentro da cidade, por exemplo, as principais avenidas aqui, o que a gente percebe é a Manuel Goulart superlotada. Superlotada. De semáforo, conversão esquerda, enfim. A Washington Luiz não tem semáforo nenhum e está engarrafado também. E aí? Então, conversão à esquerda. Conversão à esquerda, todo mundo, imprudente, todo mundo sabe que conversão à esquerda só dá problema. Então, nós precisamos acabar com a conversão à esquerda. Nós precisamos fazer conversão, dá volta no quarteirão, vai para a direita, dá a volta. Já não tem o semáforo? O semáforo vai estar aberto e você passa, né? Vamos fazer onda verde, porque aqui os semáforos são assim, abre um, fecha o outro, abre um, fecha o outro. Não, vamos fazer uma onda verde, vamos colocar uma velocidade limite que todas as pessoas possam circular numa velocidade que não seja arriscada, que não gere Mas não teve onda verde nas avenidas aqui em Prudente? Nunca teve? Parceiro, me lembro que falaram que queriam colocar. Então, queriam colocar, mas que eu saiba, nunca teve. Nunca teve. Nunca teve. Eu vi onda verde em Ribeirão Preto há muito tempo atrás, eu achei fenomenal. Funcionava muito bem. Nem sei se continua funcionando. Faz tempo que eu não vou em Ribeirão Preto. Mas funcionava muito bem.
E era uma velocidade de 50 km por hora, você passava em todos os sinais verdes. Então não gera aglomeração de veículos, flui, né? Então nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar em algumas formas de resolver alguns estrangulamentos, principalmente os estrangulamentos mais frequentes em Prudente. Ali da rotatória do museu e aquela rotatória do Parque do Povo com a Manuel Goulart, né? Chegam nos horários de pico, aquilo transborda de veículo, né? Então, se a gente melhora o transporte público, eu retiro alguns veículos, as pessoas vão preferir. Se o serviço de transporte público for bom, as pessoas vão usar o transporte público. Mas o duro, o pessoal fala que o serviço ficando bom vai ficar caro. Hoje já falo que o serviço está caro e está péssimo, imagina ficando bom, vai ficar o dobro. Mas se o serviço for bom e tiver um fluxo de pessoas maiores, tá? Eu consigo diminuir o preço, por quê? Porque vai ter mais pessoas usando. Né? Muitas vezes o preço também, e por isso que depende tudo de estudo. O preço da passagem é alto porque poucas pessoas estão usando. Então, para compensar, eu preciso cobrar mais de cada um. Agora, se eu tenho várias pessoas usando, eu posso cobrar um pouco menos, para que aí eu consiga ter um serviço de qualidade que preste o serviço para todo mundo. Deveria ter mais empresa em Prudente. Eu acredito em concorrência. Eu acho que deveria ter. Eu gostaria que tivesse no mínimo 2, mas eu acho que o ideal seria 3 empresas. Mas cada uma de um dono, né? Cada uma de um dono. Nós já tivemos 2, mas você vê o grupo era o mesmo. Não. Precisamos fazer a concorrência, a licitação, que sejam empresas diferentes, para gerar essa concorrência. A concorrência é salutar. A concorrência não é salutar só para a população, é salutar para as empresas. A empresa. Volta naquilo que eu falei, se eu tenho dificuldade, eu me esforço para melhorar. Se eu tenho facilidade, eu relaxo. Relaxa. Uma empresa só, ela relaxa. Por quê? Porque para ela está fácil. Ela não precisa, queira ou não queira, vai ter que ser usado ela, né? Só tem ela para usar. Né? Então, nós precisamos preparar a infraestrutura de Prudente para tudo isso, para futuro, para, como eu volto a repetir, para 500 mil habitantes. Será que Prudente vai ter 500 mil habitantes? Eu não sei. Mas que a gente vai estar preparado para isso, e se um dia tiver, aí quando tiver 500 mil, aí quem vier se prepare para aumentar mais ainda. Mas para a gente fazer todas essas mudanças, tanto a nível de Prudente, a nível do governo do estado, a nível de união, nós precisamos também fazer uma renovação dentro do poder legislativo, porque são o prefeito depende de vereadores, o governador depende de deputado, o presidente depende do Senado, do Congresso, e aí? Então, que adianta você ter todas essas ideias maravilhosas, mas chegar na hora trava. Chega na hora não trava. Então, por isso que a gente precisa chegar com... Primeiro, eu não vou barganhar nada com ninguém. Então, mas se eu não tiver grupo, eu fico pegando o pé. Então nós precisamos trabalhar com tecnicidade, né? Então, a realidade é essa, eu preciso mostrar para a população, olha, nós temos isso, nós queremos chegar aqui, para chegar aqui eu preciso disso. A Câmara precisa aprovar. A Câmara está lá para fazer a vontade do povo. Não é para fazer a vontade particular de cada um. Mas eu isso entendo. Não ocorre. Eu sei que eu tenho vontade de tantos projetos que tem vereador lá e não faz os projetos que eu imagino, e aí? Então, não está me representando, não. Mas se a gente não começar a mudança... se a gente não começar a mudança, se a gente não concordo plenamente. Não começar, a gente nunca vai mudar. Então nós precisamos ser persistentes. Vamos mudar a maneira, vamos mudar a maneira do brasileiro enxergar o serviço público. O serviço público, é para que ele, bem gerido, bem administrado, ele gere benefícios para todo mundo. E aí todo mundo vai ter um padrão de vida, uma qualidade de vida boa. Então todo mundo vai ser beneficiado. No atual sistema, o que acontece? Uma minoria é beneficiada. Então, mas nesse atual sistema você colocou a minoria beneficiada. Prudente, por exemplo, tem uma minoria que está aí comandando há muitos anos. Sim, e é o que nós estamos querendo tirar. Nós estamos querendo entrar justamente sem rabo preso, sem parcerias, sem acordos pré-eleitorais, né, para falar, não, você me apoia, e aí eu vou te dar um cargo aqui. Se você me dá o apoio, eu vou te dar um cargo ali. Foi por isso que nós chegamos onde nós chegamos. No município, no estado e na União. O Brasil tem tudo para ser uma potência mundial. Por que nós não somos? Porque nós estamos patinando. Patinando em cima do quê? Em cima de interesses individuais. Né? Não chegou ainda, infelizmente,
o povo brasileiro, eu acho que está aprendendo agora o potencial que eles têm para mudança. E que eles são os senhores do seu destino, eles que vão lutar para melhorar, né? Então, com todas essas informações que nós estamos recebendo de corrupção, de dificuldades que o governo Bolsonaro tem para conseguir melhorias, né? Quando tenta alguma coisa, entra um poder e atrapalha, entra outro poder e atrapalha. Por quê? Porque senão vai prejudicar aquele biquinho que ele tem, aquela coisinha que ele tem. Se o brasileiro começar a entender isso, tomar coragem, entender que ele pode mudar e que ele tem como mudar, né? Ele se interessar por política, que é outra coisa que é um contrassenso, né? Muitos brasileiros falam assim, eu não gosto de política. Não, não é que você não gosta, você não tem que gostar ou não gostar. Você tem que participar. O que você não gosta é da politicagem, do politiqueiro, daquele que faz uso errado da política. Toma lá da cá. Toma lá da cá. Mas viu, Glauco, um outro detalhe. Prudente não poderia ter mais representatividade dentro do Congresso, dentro da Assembleia Legislativa, porque temos 2 deputados só, isso dificulta. Isso a nível de Prudente só. Não vou dizer nem região, a nível de Prudente, porque só fica nisso. Eu me lembro que nós chegamos a ter 2 deputados federais e 2 deputados estaduais. Sim. Né? Se não me engano, era o Tadashi Kurik foi um. O senhor Tadashi Kurik. Paulo Lima, se não me engano, também, não, na época do Tadashi foi o Tadashi Kurik e o Leão lá, como que é? O Padre Leão. Padre Leão. Isso. E nós tínhamos o Zacarias. Federal. E eu acho que o Bragato. O Bragato. Né? Sim. Então nós tínhamos 2 deputados estaduais, 2 deputados federais. Né? Foi uma época que a minha lembrança aqui, de anos 80, que isso aconteceu, nós tivemos benefícios muito grandes dessa representatividade. Né? Então, eu acho que nós precisamos e nós temos potencial para sim ter dois deputados federais. Depois nós passamos a ter o Tadashi Kurik, não foi? Tadashi Kurik. E o Paulo e o Bragato. 3. Hoje temos 2. Hoje temos 2, só estadual. Só estadual. Né? Então, como eu falei, nós temos que pensar, eu acho que nós temos que parar com essa coisa de esperar recurso. Tá, vamos fazer, não vamos ficar esperando, mas se vier, melhor ainda, facilita. Mas eu não posso fazer disso a minha administração. Quer dizer, eu pedi, estou aguardando chegar, enquanto não chega eu estou aqui parado. Fico aqui parado. Não, vamos fazer aquilo que a gente pode fazer aqui sozinho. Como eu falei, nós temos recursos humanos, nós temos possibilidades, nós temos pessoas capazes, nós temos coisas excelentes aqui. Vamos usar o que a gente tem. Vamos estimular a agricultura familiar. Nosso solo é um solo para frutas, né? Ele é bom. Nós não temos mais os frigoríficos, mas se não me engano, pelo que eu já li, se nós não somos o maior rebanho bovino do estado de São Paulo, nós somos o 2º maior, então alguma coisa ainda tem aqui, né? E se a gente estimulasse o rebanho caprino, por exemplo, né? Leite, nós temos uma bacia leiteira boa aqui, vamos estimular produtos derivados do leite, vamos fazer vamos estimular um queijo diferente. O pessoal fala que Prudente é uma cidade só de comércio. Comércio. Mas nós temos que estimular o comércio, porque o comércio traz recursos para nós, mas nós temos que estimular outras coisas, nós temos que diversificar, né? Se a gente puder fazer uma diversificação de rendas, uma diversificação de produções, né? Trazer indústrias pequenas empresas, trazer indústrias limpas, né? Resolver esse problema do nosso lixão. Resolver o problema do camelódromo. Né? Porque nós temos que dar condições para que os prudentinos e aqueles que querem investir aqui encontrem condições propícias para isso, para desenvolver a cidade. Estamos conversando com o Major Glauco José, pré-candidato a prefeito, o presidente Prudente.